Levantaram-se os homens, dizendo: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Agora eu quero ouvir as crianças repetir comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilharam-se os homens dizendo: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Podem tomar seus assentos. Criançada, eu queria saber aqui, quem tem medo de alguma coisa? Ai, tem bastante gente, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa na vida. É, né? O medo é comum. Você pode ter medo? A gente pode ter medo, sim. Só não pode deixar o medo te atrapalhar, fazer você esquecer de alguém muito importante. Vamos citar um pouquinho dos medos aqui. Quem tem medo de dormir no escuro? Eu mais ou menos. Tem medo de dormir no escuro? Quem tem medo de chuva, trovão, relâmpago? Quando começa aquele vento forte, você fala: ai, Jesus! Mas a gente não pode falar o nome de Deus igual, Mas a gente não está falando em vão, não. Porque a gente, quando a gente sente medo, qual a primeira pessoa que você procura? Papai e mamãe. Papai e mamãe. Às vezes a gente procura a Deus também. É normal, não é? Então a tia Paty hoje vai contar uma história de 12 discípulos e um homem chamado Jesus. No mar, uma tempestade, um medo. Quem é que já ouviu essa história? Então a titia vai recontar para alguns e contar para alguns que ainda não conhecem. Num certo dia, um homem chamado Jesus. Quem conhece Jesus? Olha, a tia Paty trouxe um bonequinho para representar Jesus. E aí, tem uma história dentro do barco e mais 12 discípulos que seguiam Jesus. E Jesus gostava de pregar boas novas a todos aonde ele passava. E na maioria das vezes Jesus usava um barco no meio do mar, porque antigamente não tinha um microfone igual hoje. Aí Jesus usava do mar para a voz dele ressoar e todo mundo ouvir com clareza as palavras de Jesus. Aí, a titia não tem 12 bonequinhos para caber no barco dela, até porque o barco dela é pequenininho. Estava lá Jesus, e Jesus já tinha pregado para a multidão. Ele estava cansado. Quando você está cansado, o que você faz? Vai na cama. Ai, você dorme, né? Aí Jesus começou a dormir lá dentro do barco. Vamos ver deitadinho aqui dentro do barco. Só que aí, quando Jesus dormiu dentro do barco, o barco não quer ficar deitado. Jesus vai ficar fora do barco deitado. Põe ele em pé atrás do barco para dar impressão. Tá, vamos pôr ele em pé aqui de costas porque ele está dormindo. Aí Jesus adormeceu. E quando Jesus adormeceu, o que veio no meio do mar? Eu sei, vou falar. Uma tempestade daquele. Uma tempestade forte. Um vento forte. Não, tipo, não. Aquela trovoada. Quando dá aqueles estalos, o céu esclarece tudo, tá tudo escuro, fica branquinho, né? E aquela tempestade, o vento forte e o mar. E aqueles discípulos começou a ficar tudo preocupado. Será que o Tito é medroso? Tito, como é que os discípulos ficaram, Tito? Mostra para nós como os discípulos ficaram. Eles ficaram preocupados. Meu Deus, nós hoje não vai afundar. Nosso barco não vai aguentar essa tempestade, porque o barco balançava
e aquele vento forte, e aquela chuva não parava, e os discípulos começaram a ficar preocupados, que eles pegavam o baldinho lá para jogar água fora e não estava resolvendo. E aí eles pegavam e iam jogando água para fora e a água só entrando. E eles pensam, nós vai perecer. E agora? Por um instante eles esqueceram de quem estava dentro do barco. Quem estava dentro do barco? O que Jesus estava fazendo? Aí ele estava dormindo. Aí um dos discípulos foi lá. Jesus, ô Jesus, não te importa que nós perecemos? Não te importa que nós morramos? Está uma tempestade muito doida aqui. A tempestade vai afundar nosso barco. Jesus, como que nós vamos fazer? Eles esqueceram que Jesus curava paralítico, fazia cego ver. Eles esqueceram por um instante quem estava dentro do barco e quão importante ele era. Aí quando eles acordou Jesus, o que Jesus falou para eles? Quem sabe? Não se preocupar, porque ele falou assim, ora, homem de pouca fé. Homens de pouca fé. Por quê? Por que vocês estão preocupados? Aí Jesus pegou e falou o quê? Acalma-te e vem. Olha que tempestade. Está dando para vocês enxergarem bem? Está acontecendo o que nessa imagem? Está uma tempestade, não está? Uma tempestade muito grande. Aí quando Jesus falou assim, acalma-te, fez isso aqui, ó. Clareou o céu, a chuva cessou. Olha que interessante. De uma tempestade, Jesus só fala assim, acalma-te, e aí, tchum, cessou. O vento parou, a chuva cessou, o mar acalmou, o barquinho se estabeleceu dentro do mar, e eles ficou tudo maravilhado. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Na vida da gente, também é dessa forma. O nosso barco nada mais vai representar do que a nossa vida. Quando você sentir medo, você pode chamar por Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Jesus, Ele é poderoso. Ele tem poder para acabar com o seu medo, para te fortalecer e te fazer vencer. Você não precisa medo da tempestade. Você não precisa medo do escuro. Só que tem medos também que nos previne de algo que nos machuca. Por exemplo, aqui, quem tem medo de colocar a mão no fogo? Eu tenho medo. Porque eu sei se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar. Eu já pus e por isso eu não tenho mais medo. Eu também pus. Você nunca pus. Só que Jesus, Ele está com a gente no nosso barco a todo momento. Pode parecer que Ele está dormindo, mas Ele sempre está vendo tudo. Porque os olhos de Jesus, Ele contempla tudo. Então hoje, sempre convide Jesus para estar no seu barquinho, tomando a direção das suas escolhas, das suas decisões, dizendo, Jesus, tira todo o medo, que o Senhor cuida do meu barquinho, da minha vida, que eu possa descansar, que eu possa ficar tranquilo, que o mar não vai me assustar, que nada disso vai me atormentar, porque eu sei que o Senhor está comigo. E toda tempestade que vier, o Senhor vai acalmar. Jesus sempre vai acalmar, porque Ele nunca vai te deixar só. Porque na palavra do Senhor diz, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu não me esqueço nem por um segundo. Então sempre que você
posso chamar papai e mamãe, mas sempre posso chamar alguém mais importante ainda. Sempre posso chamar Deus. Sempre posso chamar Jesus. Que Ele vai tirar o medo, vai te fazer corajoso, vai te fazer enfrentar os males que vier sobre a sua vida. Quando vier uma prova muito difícil, você fala assim: meu Jesus, e agora? Estudei, mas estou com medo de errar. Você pode ter certeza que Jesus vai estar lá para te ajudar. Se você tiver com vontade de enfrentar algo e você achar difícil e falar não sou capaz, chama Jesus. Jesus vai falar com você: eu estou com você, vamos lá. Vai pegar na mão assim, ó. Vamos lá. O Tito não está com mais medo, não está com mais vergonha, sabe por quê? Jesus deu coragem para ele, não é, Tito? Tito, você tem que parar de medo e de vergonha, Tito. Jesus está com você. Olha o tanto de criança que quer ser sua amiga. Quem quer ser amigo do Tito? Então vamos falar pro Tito? Tito, você não precisa de vergonha, nem de medo, porque Jesus está no seu barco. Quem aqui vai ter medo mais se Jesus está no barco? Eu não tenho medo mais. Não preciso ter medo, porque Jesus ele está juntinho de mim. Vamos cantar uma canção? A tia Paty conhece essa quando eu era bem pequenininha. Porque da boca das crianças sai um perfeito louvor. Vou ensinar para vocês e vocês cantam comigo, pode ser? É assim, ó. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Vamos de novo? Vamos todo mundo cantar comigo? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mas antes de encerrar,